Oi, gente, tudo bom? A gente vai falar da disciplina História da Educação, capítulo 3. Educação, Sociedade e Cultura no Antigo Egito. A formação do escriba. Página 24 da nossa apostila. A gente vai dar início falando sobre Egito, berço de todas as civilizações. Refletir sobre a educação no Antigo Egito é necessário, uma vez que parece ser consenso entre os estudiosos o fato do Egito ser o berço de todas as civilizações. O que sabemos é que realmente o Egito foi fecundo na produção de conhecimentos. Quem já não ouviu falar dos processos de mumificação dos mortos e das monumentais pirâmides? E são edificações gigantescas, são edificações absurdas, de tão grandes, de tão ricas de detalhes, e isso feito há quantos anos atrás? Mas como é que os caçadores e coletores do período paleolítico e os agricultores no período neolítico se transformaram nos poderosos faraós do Egito? Lembra que a gente falou da época da pedra lascada e da época da pedra polida? Que a forma inicial era uma forma muito de ciganos, eles não habitavam em local nenhum, não tinham nenhuma comunidade fixa ou física, então eles viviam apenas com um único intuito, sobrevivência. Eram todos, dividido tudo por todos, não tinha nada de propriedade. E aí, quando começou a fase neolítico, que saiu da pedra lascada para a pedra polida, eles começaram a fazer o quê? A cultivar a agricultura, a criar animais, a começar a gerar produção de renda, guardar, ter algum tipo de bens, e aí começou a guerra, começaram as brigas, uma série de coisas que anteriormente não tinham. Então vem aquela pergunta, mas como é que os caçadores e coletores do período paleolítico e os agricultores do período neolítico se transformaram nos poderosos faraós do Egito? Os primeiros registros que nós temos acerca do Egito datam do ano de 4.000 antes de Cristo. Quase ontem, né, gente? Quando caçadores nômades fixaram-se no Vale do Nilo, nordeste da África. Aos poucos, a tecnologia foi desenvolvendo, o trabalho se especializando, a agricultura tornando-se mais eficaz e a sociedade mais complexa. O Egito, provavelmente, a civilização mais antiga da humanidade, desenvolveu a agricultura de forma extraordinária, graças principalmente ao regime de cheias do Rio Nilo. Então, a gente sabe que quando o Rio Nilo tinha aquele regime de cheia, ele conseguia alimentar toda a terra com água, abastecer, se tornava uma terra fértil. E aí eles plantavam, cuidavam, e aí começou a gerar frutos, literalmente. Esse povo, especializando-se na agricultura, teve que desenvolver vastos conhecimentos para torná-la cada vez mais eficaz. Com isso, o Egito desenvolveu notadamente a geometria, a astrologia, a matemática e as ciências úteis e necessárias para a realização das atividades práticas diárias referente ao desenvolvimento da agricultura, como atesta, por exemplo, a elaboração de um eficiente calendário solar para prever as cheias do Rio Nilo. Os trabalhos de irrigação e os conhecimentos da geometria, particularmente úteis para a medição das terras destinadas ao plantio e a construção das pirâmides, mostra-nos o grau de desenvolvimento da engenharia praticada. Isso, gente, a gente está falando de 4.000 anos antes de Cristo. A gente está falando de 6.000 anos atrás. Hoje, com toda a nossa tecnologia, mamãozinho com açúcar, bebê. A gente está falando de 6.000 anos atrás. Essas pessoas desenvolveram geografia, essas pessoas desenvolveram geometria, essas pessoas desenvolveram astronomia. Quais foram mais? Geometria, astronomia, matemática e todas as ciências úteis necessárias para a melhoria da agricultura. Eles tinham um calendário solar de acordo com a cheia do Rio Nilo. E quando eles conseguiam ter uma previsão, uma visão antes de acontecer, certeza? Não, a gente tem os meteorologistas hoje que às vezes ainda dá uma pequena margem de erro, mas é uma pequena margem de erro.
certo? E tudo que a gente tem hoje foi um desenvolvimento que veio dessa época para cá. Os egípcios desenvolveram conhecimentos na área médica, identificando algumas doenças, e existe a evidência de que já praticavam alguns tipos de cirurgia. Possuíam também conhecimentos nas áreas de zoologia, botânica, mineralogia e geografia. Desenvolveram a escrita mais conhecida como os hieroglifos ou hieróglifos, por volta de 3.500 a.C. Os antigos, aí a gente vai ver um pouco mais aqui sobre o que são os hieróglifos. Os antigos caçadores que se fixaram no Vale do Rio Nilo foram se transformando em exímios agricultores e desenvolveram extenso conhecimento em torno das necessidades agrícolas. Passaram então a dominar as técnicas de plantio e colheita do trigo, cevada, linho, algodão, legumes, frutas e papiro, bem como desenvolveram as práticas para a criação de bois, asnos, gansos, patos, cabras e carneiros. E na mineração, se destacaram na extração de ouro, cobre e pedras preciosas. Então, vocês têm noção de que toda a base de conhecimento de cultura que se expandiu pelo mundo, essa base tecnológica, essa base de todo esse conhecimento que a gente está vendo, começou lá atrás, no Egito. O desenvolvimento dos conhecimentos permitiu aos egípcios alcançarem uma alta produtividade agrícola e exercerem um eficiente controle populacional, disponibilizando recursos e mão de obra, o que viabilizou a construção das pirâmides e dos palácios, o desenvolvimento do artesanato, da ourivesaria e as guerras de expansão. A gente começa a ver aqui construção de pirâmide, construção de palácio, trabalhavam com ourives, ouro, eram os ourives, e aí começam as guerras de expansão, porque, gente, quando a gente começa a produzir e a guardar essa produção, eu começo a dizer que é meu. Se é meu, ninguém pega. Se ninguém pega, eu começo a querer mais e querer brigar com quem tem ao meu lado. E aí, para eu conseguir ter mais, eu preciso tirar de alguém. E aí não tem quem queira dar. E aí é onde a gente entra no tapa e no bufete, porque vem o que a gente fala das guerras de expansão. Desenvolveu-se uma sociedade de classes, dividida em diferentes camadas sociais. As que tinham privilégio, tais como os sacerdotes, nobres, funcionários, e as que compunham o restante da população. São os artesãos, camponeses e escravos. O governo se concretizou como um governo centralizador e teocrático, onde o faraó exercia uma monarquia teocrática, ou seja, uma monarquia considerada de ordem divina. A gente vai entender o que não é muito diferente hoje, que existiam duas classes bem distintas, a elite e o resto, certo? A elite, todos os trabalhadores mentais, pensantes, estudados, o resto, trabalhador braçal. E esse resto trabalha para alimentar e enriquecer a elite. E aí a gente vai perceber que nessa época, o que é uma monarquia teocrática? A gente vai começar a entender. O rei, ele não é, o faraó, ele não é só rei, ele não é só o nosso presidente. Ele não presidia só aquele seu espaço físico ali. Ele era como se fosse uma relação direta com Deus, ele era uma divindade. E aí a gente vai entender. Nesse sentido, teocrático, que a gente fala que a monarquia é considerada de ordem divina. Os faraós, eles eram deuses para eles e para a população, eles eram realmente deuses. Nesse sentido, afirmamos que o governo teocrático ou teocracia é um sistema de governo em que o poder político está fundamentado no poder religioso. Para os egípcios, a ordem social representava um aspecto de ordem cósmica. Assim, a realeza existiria desde o começo do mundo, pois o Criador foi o primeiro rei, transmitindo essa função ao filho e sucessor, o primeiro faraó. Essa delegação consagrou a realeza como instituição divina. Literalmente, os faraós, eles eram deuses. Eles não eram considerados apenas humanos. O meu chefe, o meu... Não, eles eram deuses. A população temia qualquer coisa que eles falassem ou fizessem, porque era Deus na boca deles. Politeístas, os egípcios acreditavam na vida após a morte e a prática religiosa, composta por muitas cerimônias e rituais,
tinha grande destaque, valor e influência na sociedade. Como o poder político era fundamentado no poder religioso, você imagina que o presidente, o poder político, era tudo baseado em poder religioso. Então, não se questionava nada, era Deus falando. E aí, quem é que questiona Deus? Eles também não. Como o poder político era fundamentado no poder religioso, podemos perceber que a religião era indissociável da vida política e cotidiana dos egípcios. O dia a dia era uma expressão da vontade divina e os faraós eram considerados e adorados como deuses encarnados. É como eu estou dizendo, eles não eram apenas humanos, eles eram deuses, em forma humana, mas eles eram deuses, certo? E todo o trato, todo o trabalho político, ele tinha um valor religioso muito forte, certo? Na cultura egípcia, o fator religioso era decisivo. A educação, por sua vez, estava intimamente relacionada com a religião e a cultura. Nessa sociedade de classes, a transmissão do conhecimento, tanto religioso como técnico, não era disponibilizada para todos. Ao contrário, era restrita a poucos, sempre pensando em uma classe, na classe elitizada. E, como eu disse, o resto é resto, certo? Manacorda nos mostra que, provavelmente, houve um desenvolvimento de 3 tipos de escolas. As escolas intelectuais, em que eram cultivados os estudos de matemática, geometria e astronomia. As escolas práticas, destinadas à qualificação de artesãos, treinamentos de guerreiros, e as escolas de ciências esotéricas e sagradas, voltada para a formação de sacerdotes. Então, a gente vê claramente que nós temos aqueles que são os intelectuais, nós temos as escolas, claro, da parte prática, porque senão não tem quem trabalhe manualmente para enriquecer as demais, e a formação de sacerdotes, que é a parte da doutrina religiosa. Essa educação era baseada em literatura sapiencial e tinha como objetivo o ensinamento dos comportamentos e da moral referentes ao exercício do poder. A literatura sapiencial é um tipo de literatura proverbial, de sabedoria que tem uma finalidade basicamente didática. A Bíblia, por exemplo, é um livro de literatura sapiencial. E aí ele fala o quê? É aquela literatura, gente, com intuito doutrinado, para doutrinar você dentro de um pensamento religioso dos faraós. E o que é que o monarca fala? Ele conclui que a educação era mnemônica, repetitiva, baseada na escrita e transmitida autoritariamente do pai para o filho. Era com repetições. Eu vou já ler aqui para vocês o significado de mnemônica. Eram com repetições, de tanto que você repetia, escrevia, lia, ouvia, você acabava aprendendo sem pensar. E olha que louco, era uma educação baseada na escrita, você escrevia até decorar, e aquilo dali ficava na sua mente. Ela era transmitida autoritariamente, de pai para filho. Eu mando e você obedece calado, e calado você ainda está errado. E não tinha mais porquê. Não. Então vamos, o que é mnemônica? É uma técnica para desenvolver a memória por meio de processos de combinação e associação de ideias. Relativo à memória, que ajuda a reter na memória, memorizar. É repetição. Repete, escreve, até que uma hora decora. O que é decorar? Memoriza. Só que não tem senso crítico, não tem questionamento. Correto? Então, nós podemos afirmar que na educação do Antigo Egito, ela tinha algumas características. Quais são elas? Ela era mnemônica, que é essa de repetição, até decorar, baseada na escrita, que eram os hieróglifos. Ela era transmitida autoritariamente, ela era calçada na obediência e na disciplina, percepção do castigo como eficaz para o processo de aprendizagem. Eu não vou longe. Meu pai é de 1942. 1942. Ele ainda presenciou palmatória em colégio, que eram madeiras redondas que tinham cabo, e se o aluno não fizesse o que o professor mandava, ele recebia palmada das palmatórias nas palmas das mãos. Certo? Uso de livros e textos de literatura sapiencial.
Preceitos comportamentais e conselhos de sabedoria prática. Eram literaturas práticas para que a gente decorasse e não questionasse. Processo sistemático. Ele tinha começo, meio, fim e tinha os seus objetivos. Então, nada era ensinado para que a pessoa tivesse uma mente, para ela pensar, para ela ser crítica. Não. Eu estou ensinando a fazer isso daqui porque eu preciso desse material para algo na minha vida. Isso aqui é para fazer, para sobrevivência, você vai ser artesão. Então, você precisa aprender aquilo para quê? Para construir aquilo. Pronto. Tem começo, meio, fim e um objetivo. Institucionalizada. Institucionalizada significa que ela vem a partir de instituições, certo? Ou igreja, ou escolas, ou alguma coisa, mas são instituições físicas. Então, inicialmente, sem locais rigidamente especificados para a sua transmissão, mas a ideia da escola já bem consolidada. Então, essa educação tinha um templo, um local para que eles consideravam local de estudo, que era a ideia bem já fixada sobre o que é a escola. A existência de um encarregado pela educação, um escriba ou um sacerdote, é um professor, alguém que sabe para ensinar. E educação de classes, portanto, com conteúdos adequados aos diferentes objetivos, tinha os intelectuais ou prático, ou seja, conteúdos adequados à classe dominante, formação do homem político, de escribas e altos funcionários, e conteúdos adequados ao povo, ao resto, formação de artesãos e de guerreiros, certo? Então, a gente tinha simplesmente 2 tipos de escola, ou de ensino. Era para formar os estudiosos e o resto. Acabou, tá? Era vista, gente, a parte do ofício do escriba, ele era visto como alguém importante. Se a gente prestar atenção, o nosso país ele não valoriza o professor, mas a profissão professor ela é vista como status. Eita, professor, todo mundo chega no canto, tem um professor, a pessoa trata de um jeito tão especial, o status é lá em cima, o salário, ó, mas o status é visto lá em cima, por quê? Porque vem dessa ideia, certo? Então, existia uma forma de se enxergar uma ascensão social por meio do ofício da escriba. O escriba do Antigo Egito era um perito na escrita, em um tempo e lugar em que bem poucos detinham esse conhecimento. Além de funcionário da administração, ele era mestre dos filhos das castas dominantes e também dos filhos dos reis e faraós. A profissão de escriba se apresentava aos jovens e à sociedade em geral como extremamente promissora e vantajosa. Portanto, era claramente uma forma de ascensão social. Então, quem tinha oportunidade de ser um escriba, ele crescia, ele ascendia socialmente, porque ele era o mestre, ele era o professor. De quem? Dos filhos dos faraós, dos reis. Ele, de certa forma, ele acabava entrando nessa cúpula maior, certo? De status. O que é que Manacota fala? Quanto ao escriba, ele nunca sairá do bem-estar, em qualquer lugar onde ele morar. Não haverá mais necessidades. E há claramente um repúdio às profissões artesanais e ao trabalho manual, certo? Que a gente percebe até hoje. A gente percebe até hoje que o trabalhador no Brasil, eu estou falando agora de Brasil, ele não é valorizado. As pessoas que trabalham com a mente, eles geralmente têm condição financeira melhor. Quem trabalha fazendo artesanalmente, a gente chama de chão de fábrica, porque eles não são valorizados. Então, o que é que acontece? Em uma sociedade como a egípcia, fortemente marcada pelas desigualdades sociais e com pouca mobilidade social, alguns relatos podem nos indicar que dominar a escrita e o conhecimento eram formas de ascender socialmente. Já encontramos na antiguidade egípcia, portanto, elementos que nos mostram que o sábio, o intelectual ou aquele que detém o conhecimento é sempre diferenciado em relação aos demais. E percebemos também que deter conhecimento é uma forma de exercer poder sobre os outros. Tem uma dinâmica que eu faço em sala de aula, e o nome dela é abrigo subterrâneo. A gente fala que a população da cidade em que você habita ela vai ser disseminada, e aí eu tenho que escolher eu mais 6 pessoas para levar para um abrigo.
E aí a gente coloca 12 personagens, desses 12 você tem que escolher 6 deles. E um deles é um físico, que ele só entra se ele obrigatoriamente levar consigo a sua arma. E as pessoas ficam muito reticentes ao querer levar o físico, porque dizem assim, não, mas ele vai levar uma arma, chega lá, ele vai matar as pessoas, ele pode querer se matar num período de desespero, porque está trancado no abrigo, subterrâneo. E aí, no final, a gente trabalhando a dinâmica, eu começo a questionar que o conhecimento dele é uma arma extremamente potente que pode ser utilizada para tirar aquelas pessoas de dentro daquele abrigo. Quantos de nós, quando tem o conhecimento, se utiliza como uma arma potente para a gente conquistar o que a gente quer? E essa arma não precisa ferir ninguém. Eu não preciso usar do meu conhecimento para ferir ninguém, mas eu posso me utilizar para abrir portas. Entende, gente? Então, sim, ser detentor de conhecimento é riquíssimo. Por isso que eu passei aquele filme, O Nome da Rosa, para vocês entenderem a maldade que tinha na não perpetuação do conhecimento. Eles colocavam veneno nos livros para quando a pessoa fosse dedilhar aqui o livro, que ele fizesse isso aqui, ele se envenenasse e morresse, porque quem tinha conhecimento literário do livro tinha que morrer, que ele não podia saber, a não ser os mosteiros, os sacerdotes. Olha que loucura, gente. Por isso que eu pedi que vocês assistissem aquele filme, para vocês entenderem como é importante o que está sendo para a gente, o que está sendo trazido agora para esses nossos dias atuais, para a gente entender. Hoje a gente tem com muita facilidade conhecimento, forma de aprender, e a gente tem preguiça. Porque dá trabalho, gente. Eu gosto muito de dizer que emprego todo mundo quer. Agora, trabalhar ninguém quer, porque trabalhar dá trabalho. No emprego, não. Você chega, bate o ponto, passa o dia fazendo nada, passa o dia, amanhã fazendo gelo e à tarde enxugando, bate o ponto e vai embora. Isso aí todo mundo quer. Agora, trabalhar ninguém quer, porque trabalhar dá trabalho. Estudar, aprender, dá trabalho. Dá dor de cabeça. Dá revolta, porque quanto mais você vai aprendendo uma coisa, mais você fica incomodado com uma série de injustiças que existem no mundo, mas o mundo só vai conseguir mudar a partir disso, senão não tem como, gente. Tá? Então, hoje a gente conclui o nosso capítulo 3, Educação, Sociedade e Cultura no Antigo Egito, a formação do escriba. A gente falou sobre o Egito, berço de todas as civilizações, e a ascensão social por meio do ofício da escriba. E aí, na próxima segunda, a gente vai ver o capítulo 4, Educação, Sociedade e Cultura na Antiguidade Grega. Tá bom, gente? Beijo e até a próxima aula.